Os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos começar o nosso estudo bíblico. Curva sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e bendito Pai, em nome do Teu Filho, amado Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado por mais um estudo, obrigado por mais um momento onde vamos nos debruçar sobre a Tua Palavra. Nós te rendemos graças, ó Deus, por esse privilégio que muitos irmãos nossos não têm. Eles moram em países que são perseguidos, países que sofrem, meu Deus, muito com tamanha opressão a Tua Palavra. E nós pedimos a Tua graça sobre a vida desses irmãos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de aqui no Brasil nós podermos livremente cultuar ao Senhor, de livremente estudar a Tua Palavra. Nós te agradecemos de coração, Deus, por tudo isso. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor abra nosso entendimento para a Tua Palavra, para que possamos compreendê-la, amá-la, que possamos ser sábios, meu Deus, em nosso caminho. É isso que nós pedimos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado e bendito Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Vamos dar sequência à nossa série de estudos. E desde já, meus irmãos, eu peço perdão se minha voz falhar aqui. Eu andei meio mal essa semana, gripado, febre, deu inflamação na garganta. Então, possivelmente minha voz vai dar uma falhada, vai dar uma, sabe, voz de adolescente, quando está querendo engrossar? Aí talvez vai dar uma falhada aí. Mas aí os irmãos relevem. Provérbios. Vamos prosseguir a partir do versículo 8. Provérbios a partir do 8. Provérbios, capítulo 1, a partir do 8. Diz o seguinte: Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Versículo 9: Porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meus irmãos, na terça-feira, estou acostumado com terça-feira. Na quinta-feira passada, nós fizemos um estudo introdutório, ali analisando o contexto de Provérbios, em qual tipo de literatura ele pode ser enquadrado, e nós respondemos a 4 questões básicas sobre o livro de Provérbios. As questões eram: quem é o autor de Provérbios? A gente viu que é Salomão. Do que se trata o livro de Provérbios? Nós vimos aí desde o versículo 2 até o 6, do que se trata, para quem ele é indicado, para quem Provérbios é direcionado, e nós vimos também qual é o tema de Provérbios, qual é o assunto principal. Nós vemos que ele se encontra aí no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse é o núcleo de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vimos isso. Agora, a partir do versículo 8, nós chegamos numa seção do livro de Provérbios que Salomão ele vai assumir a figura do seu pai. Ele vai se colocar diante de você e vai se direcionar a você como você fosse um filho. E ele vai dizer assim, versículo 8: Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Aqui, Salomão vai estabelecer a sabedoria no núcleo familiar. Pessoal, a família, ela é a base da sociedade. Ela é a base. E não é estranho que a gente vê que a família ela está sendo atacada. O inimigo não gosta da família. O inimigo não gosta da figura do pai, da mãe, bonitinho ali, ensinando o filho desde pequeno o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. O inimigo, o mundo não gosta disso.
é contra a família. Você já viu por aí, né, gente maluca dizendo que tem uma jornalista que falou que a família ela é a sede de todos os traumas, ela é tudo de ruim, sendo que biblicamente não. Biblicamente, a família é a sede da sabedoria. A sabedoria começa na família. Pessoal, eu tenho certeza que você conhece uma ou outra pessoa que já se deu muito mal na vida. Por quê? Porque não ouviu pai e mãe. Pai e mãe falaram com ele: fulano, cuidado, não faz isso, fulano, não faz tal projeto, não encara tal coisa não, que você vai quebrar a cara. E o que acontecia? A pessoa ia lá, fazia e quebrava a cara. Existe muita sabedoria no seio familiar. O pai, ele tem que ensinar os filhos. Isso é dever bíblico dos pais. Pais não falam homens. Homens têm que ensinar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas as mães também. Aí no final do versículo 8. E não despreze a instrução de sua mãe. Não deve ser desprezado. Ouviu o conselho de pai e de mãe? Guarda aquilo no coração. Muito provavelmente vai ser útil na sua vida. Versículo 9. Por que, Salomão? Que eu tenho que ouvir o meu pai e eu tenho que ouvir a minha mãe. Porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Pessoal, aqui a Bíblia ela é linda nesse sentido. Nessa passagem e algumas outras também, os autores bíblicos vão falar sobre peças de vestimenta que não são físicas. Não é isso aqui, não é algodão, não é poliéster, não é nada disso. Ele vai trazer conceitos abstratos, como por exemplo justiça, glória, luz, santidade, e vai vestir a gente disso. Você lembra, por exemplo, de Efésios capítulo 6? Vamos ler. Pula lá para Efésios capítulo 6. Efésios 6. Lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ver essa metáfora. Efésios 6, a partir do versículo 10, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, a partir do 10. Diz o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, olha só. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. No versículo 14 em diante, ele vai descrever como é que é essa armadura. Olha só que interessante. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se. Cingir, pessoal, é isso aqui, é cinto. Cingir é colocar o cinto, é o verbo para colocar o cinto. Cingindo-se com a verdade. Deixa eu te perguntar, você consegue pegar a verdade e amarrar ela na sua cintura? Pega a verdade assim, só com a verdade no ar, pegou ela, amarrou na cintura. Nós não conseguimos fazer isso. Paulo está empregando uma metáfora. Esse vestir aqui, gente, é um posicionamento espiritual que você deve fazer. Esse colocar a armadura de Deus não é literalmente você olhar na internet, pesquisar uma armadura medieval, colocar a armadura de Deus, bota lá para comprar, chegar no seu endereço e você veste. Não é nada disso não. A armadura é espiritual. E ele vai prosseguir. Versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados
do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos aqui a armadura de Deus. É metafórica, no entanto, real. Ela realmente existe e exige que seja colocada. Volta lá para Provérbios. Eu usei esse texto para indicar para vocês que o que Salomão está dizendo aqui, meus irmãos, no versículo 9 do capítulo 1, porque serão um diadema. Diadema é uma pedra, é uma joia que é colocada na cabeça, assim, da realeza. Inclusive, para o pessoal aí que já leu Tolkien, Senhor dos Anéis, Hobbit, os elfos, né, que eram criaturas elevadas da Terra-média, eles sempre tinham um diadema assim na testa. E quem viu um filme de super-heróis aí, você vai lembrar do Visão. Você sabe quem é o Visão? O Visão tinha uma joia na testa. O Visão tinha um diadema. Versículo 9 ainda, um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. O que Salomão quer dizer? Se você ouvir o conselho do seu pai, se você não desprezar a instrução da sua mãe, espiritualmente falando, você vai ficar bonito na vida, lá na frente. Você vai ficar bem vestido. Pessoal, vocês sabem por que a gente usa roupa? Qual é a finalidade básica de uma roupa? Assim, a mais básica. Eu não estou falando de estilo, não estou falando de moda, não estou falando de conforto. Qual é a finalidade básica, mais básica de uma roupa? É simplesmente para a gente não ficar pelado, nu. Pessoa, todo mundo nu aqui? Não pode. Então o que a gente faz? A gente veste uma roupa. Isso é o quê? Isso é honra. A nudez na Bíblia está associada à vergonha. Quando a pessoa está nua, ela se enche de vergonha. Você se lembra o que aconteceu com Adão e Eva logo após eles pecarem? Como é que eles ficaram? Cheios de vergonha. Eles perceberam que estavam nus, olharam para o outro assim e ficaram com vergonha, algo que eles nunca tinham sentido antes. Nudez é sinal de vergonha. E se vestir bem é sinal de honra. Salomão está dizendo: você quer ser honrado? Você quer ter uma vida bem-sucedida? O primeiro passo, primeiro passo é ouvir pai e mãe. Ouve pai e mãe. Ouve o que eles têm a dizer. No versículo 10, aqui vai chegar a um cenário interessante. Aqui vai ter uma situação engraçada. O pai e a mãe deram uma orientação para o filho, mas agora vai chegar um pessoal assim, terrível, perto de você. Então imagina que você está com seu pai, com sua mãe, eles estão instruindo você, e do nada chega uma gangue perto de você, bandido, gente ruim, gente que não presta, gente que é o lixo da sociedade, bandidagem. Eles vão chegar perto de você. E o Salomão, seu pai, vai dizer, versículo 10, meu filho, se os pecadores, se essa gangue quiserem seduzir você, não consinta, não vá, não aceite. Versículo 11, talvez eles digam, venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Bora ali matar alguém? Bora acabar com a vida do fulano? Bora tirar a vida de alguém? Mas esse alguém fez alguma coisa? Esse alguém deu algum motivo para a gente ir lá e acabar com a vida dele? Eles vão olhar para você e falar assim, não. A gente vai matar porque a gente gosta de matar. A gente quer matar, a gente gosta de sangue. A gente é sanguinário. E quando eu estava lendo essa passagem aqui, meus irmãos, eu me lembrei, não sei se vocês vão lembrar, foi na época da pandemia, o caso do jovem João Pedro. Vocês se lembram? Foi um adolescente que foi morto numa comunidade lá do Rio de Janeiro. Ele estava na casa da tia, nem era onde ele morava, ele estava lá. Acho que é João Pedro o nome dele. Porque eu estava lendo uma matéria do Ministério Público do Rio de Janeiro, homenageando esse jovem. Acho que é João Pedro mesmo.
Ele tinha ido visitar a tia e ele teve o azar de estar rolando naquele mesmo dia uma operação policial contra o tráfico de drogas, e ele basicamente ficou no meio do tiroteio. Ele acabou perdendo a vida, tinha 14 anos de idade, né? Um jovem com a vida inteira pela frente, teve assim a vida cortada, ceifada, sem motivo. Sem motivo. Talvez o bandido, ou até mesmo o policial que atirou nele, fizesse parte dessa gangue aqui, desse pessoal que, bora, vamos lá matar gente, vamos lá matar pessoas, ainda que sem motivo. Não precisa de motivo não. A gente gosta de ver o circo pegar fogo, a gente gosta de sangue. Versículo 12. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossa casa de despojos. A gente vai roubar essa pessoa. A gente vai matar, a gente vai roubar e a gente vai destruir. Naipe Satanás, já ouviu falar que ele veio para roubar, matar e destruir? Essa galera é dele. Essa galera é dele aqui. Versículo 14. Eles têm uma falsa impressão assim de irmandade. Olha só como é que eles são unidos. Junte-se a nós, venham fazer parte do nosso partido. Teremos todos uma só bolsa. E aqui eu lembrei até do Bolsa Família, né? Que é utilizado politicamente aí como um artefato, né? É o santo graal aqui, é o Bolsa Família, toma, e a pessoa vai votando por causa disso, né? São migalhas que são oferecidas pelo governo. Lembrando que o governo nunca te dá nada sem que antes você tenha tirado muito. Então ele vai te dar uma merreca. E eles vão dizer que teremos uma só bolsa. Não, o dinheiro de todo mundo vai estar aqui, ó, a gente vai repartir certinho. Essa gangue tem a falsa sensação assim de irmandade. Aqui é família, aqui é igual o Poderoso Chefão, a família lá dos mafiosos. Não, aqui é só uma família. Versículo 15. Salomão dizendo a você: meu filho, não se ponha a caminho com eles. Não se ponha a caminho com essa gangue terrível. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles, dessa gangue, correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Um passarinho, se você fizer uma arapuca para ele, sabe o que é uma arapuca? Uma armadilha de passarinho. Se você estiver fazendo lá de bobeira, o passarinho vai entrar ali, né, inocente todo, e você vai puxar a portinha e fechar. Não é assim que funciona. Até o passarinho é esperto. É isso que Salomão vai dizer aqui. Até o passarinho sabe quando ele está em perigo. Essa galera, não. Eles não querem saber. Eles não querem saber se eles estão se envolvendo com armadilhas, se eles vão ser pegos lá na frente. Eles não querem saber. Versículo 18. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue. Eles fazem golpe. Eles são bandidos, telematários terríveis e ficam à espreita contra a própria vida. Versículo 19. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Bingo! Chegamos no motivo que essa gangue existe. A gente chegou no cerne do pecado deles. Qual é o pecado que define essa galera? O que eles são? No fundo, no final das contas, o que esse pessoal, essa turma do mal é? Gananciosa. Eles são gananciosos. Ganância é você desejar mais do que convém. É você precisar de determinada quantidade de dinheiro e você querer muito mais. É você precisar de certa quantidade de roupa e você querer muito, muito, muito mais. É sempre querer mais. É interessante que dia desse eu terminei de ler um livro, a Lara também leu, muito interessante. É do Lev Tolstói, e o título da história é
de quanta terra precisa um homem. Terra, quanta terra? E a terra ali é no sentido de território. Então, quanta terra precisa um homem? Ele vai contar uma história para responder essa pergunta. Quanta terra precisa um homem? Será que é 1 hectare? 2 hectares? Será que, como o pessoal costuma falar aí, como é que é aquela unidade medida que o pessoal fala na roça? Não é hectare, não. Alqueires. Quantos alqueires precisa uma pessoa? 1 alqueire, 2 alqueires, 10 alqueires? Sem querer dar um spoiler para vocês, mas a resposta que o Tolstói vai dar para essa pergunta de quanta terra precisa um homem é: depende. Qual é a sua altura? Só isso. Qual é a sua altura? Pastor, qual é a sua altura? É essa quantidade de terra que você precisa. Sabe por que você precisa dessa quantidade de terra? É a quantidade, é o tamanho do buraco da cova que vai ser aberto para colocar o seu corpo. É isso aí. Esse é o tanto de terra que um homem precisa. E você vai ler a história, você vai entender que o protagonista ali era uma pessoa extremamente gananciosa. Extremamente gananciosa. Ele foi correndo atrás de terras, e ele morreu deitado na terra. É uma história muito, muito interessante. Boa história. Muito bem. Versículo 19, né? Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem possui. O final é cova, é morte. Muito bem, meus irmãos. Se aqui nós tivemos um convite dessa gangue terrível, se aqui nós tivemos um convite maligno, algo terrível, algo que a gente deve evitar, agora a gente vai receber um convite abençoado, um convite bendito, um convite da parte de Deus, algo que a gente deve aceitar. Se por um lado, contraste, olha só, a gente deve correr dessa gangue, deve correr desse pessoal maligno, agora a gente tem que correr para o abraço a esse convite aqui. Vai estar aí a partir do versículo 20. Acompanhe comigo. A sabedoria, note que sabedoria está com S maiúsculo. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. A própria sabedoria, ela vai levantar a voz e vai convidar você. E de novo, aqui nós temos o conceito de personificação. A sabedoria, pessoal, é um conceito abstrato. Você não consegue pegar sabedoria, você não consegue enfiar sabedoria no bolso, você não consegue alimentar sabedoria, você não consegue prender sabedoria. Não, porque é um conceito. Mas aqui ela é personificada, ela se torna uma pessoa, e uma pessoa que fala, que grita. Alguns estudiosos bíblicos vão dizer que isso aqui é uma tipificação de Cristo. Cristo seria a encarnação da própria sabedoria. Ele seria a personificação da própria sabedoria. E quinta-feira passada eu li para vocês Colossenses capítulo 2, versículo 2, que Paulo fala que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então sim, a gente pode falar que isso aqui seria uma personificação do próprio Cristo. Ele é para nós a sabedoria, como Paulo vai dizer no início de 1 Coríntios. Ele se tornou da parte de Deus sabedoria. Versículo 21. Do alto das muralhas da cidade, ela clama à entrada dos portões e nas cidades, profere as suas palavras. Ela fala em alta voz. E o que ela clama? O que a sabedoria vai dizer? O que ela tem a nos falar? Está aí a partir do versículo 22. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? Até quando? Até quando a gente vai rejeitar a sabedoria? Até quando a gente vai rejeitar o livro de Provérbios? Até quando a gente vai rejeitar a pessoa de Cristo, que é para nós a sabedoria de Deus? Até quando você vai ser ingênuo? Até quando você vai ser enganado, achando que é política que vai
sabe, abençoar a sua vida, que é um governador lá não sei aonde, que vai orientar tudo para você, que é o INSS que vai te dar uma aposentadoria, você vai ficar de boa, que é a prefeitura, que é governo, que é médico, que é advogado. Até quando você vai ser simples, ingênuo, bobo? A sabedoria te pergunta, até quando você vai amar a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Tem gente que odeia o conhecimento. Odeia. Não entra na cabeça dele que a gente tem que aprender, que a gente tem que ir para a escola, aprender a ler. Tem gente que odeia o conhecimento, não quer aprender absolutamente nada. E a gente vive numa época especialmente perigosa nesse sentido. O pessoal não quer aprender absolutamente nada. Sabe por quê? Inteligência artificial. A IA está deixando a galera tudo preguiçosa. Ninguém, sabe, tem o ânimo mais de sentar numa cadeira e fazer um resumo de um livro. Se quer ler, o pessoal não está querendo saber nada disso não. Quer tudo resumido, chat. Resume aí no mínimo de palavras possível tal conceito. Ah, chat, por favor, faz um texto aqui. Olha só, eu vejo gente pedir no chat para fazer um texto de aniversário. Gente, isso não existe. Sabe por quê? As palavras têm que sair da sua boca, têm que ser suas. Aí você fala, não, sabe, calma lá, peraí. Eu tenho as minhas próprias palavras, só que eu peço o ChatGPT para dar uma refinada. Porque eu não, sabe, a ortografia ali, aí, beleza, aí vai, aí cola. Agora, tem gente que é do zero. Não, parabenize a minha irmã. O ChatGPT conhece sua irmã? O ChatGPT dormiu com a sua irmã na cama, dormiu assim como você? O ChatGPT comeu na mesa com sua irmã? Não, foi você. Então você tem que falar isso. Então assim, pessoal, a gente vive numa geração assim preguiçosa, o pessoal não quer ler, o pessoal não quer estudar. E a sabedoria acusa esse pessoal. Vocês tolos, aí no final do versículo 22, até quando odiarão o conhecimento? Até quando? Até quando será essa birra de vocês de odiar o conhecimento? Versículo 23. Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Ela faz a primeira promessa aí para você. Se você der ouvidos à voz da sabedoria, ela vai derramar o espírito dela sobre a sua vida. Você se lembra de Salomão mesmo, quando Deus fala para ele pedir o que ele quisesse? Salomão, você pode me pedir o que você quiser, e eu vou conceder isso para você, eu vou te dar. Salomão poderia ter pedido sucesso em guerras, poderia ter pedido territórios, poderia ter pedido dinheiro a rodo, mas o que Salomão pede: dá-me um coração sábio para governar este grande povo. Salomão pediu sabedoria. E o que Deus fez? Ele derramou espírito de sabedoria sobre a vida de Salomão. Da mesma forma, pessoal, que Deus fez com Salomão, Ele quer fazer na sua vida. Talvez você é esse ingênuo aqui que a sabedoria fala, aqui no versículo 22. Talvez você é esse ingênuo. Talvez você é esse simples aqui. E beleza, ok? Talvez eu seja. Mas esse cenário pode mudar, como mudou para Salomão. Salomão não nasceu com QI lá em cima. Salomão não nasceu top das galáxias. Não, ele se tornou sábio. A sabedoria é um processo, é algo que vai sendo cultivado. Mas para que isso aconteça, é necessário que o espírito da sabedoria seja derramado. Está aí, versículo 23, seja derramado sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Isso se você acatar as palavras de sabedoria. Isso se você disser: sim, sabedoria, eu quero aprender, eu me curvo,
eu me sujeito à repreensão, eu quero. Mas Israel, e se eu não quiser? O que vai acontecer comigo? A sabedoria fala, a partir do versículo 24. Mas porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como uma tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Essa é a sentença dos insensatos. É assim que vai terminar a história para eles. Eles rejeitaram a sabedoria. Eles tinham a oportunidade de vir nos estudos de quinta-feira. Eles tinham a oportunidade de ler a Bíblia. Eles tiveram a oportunidade, a sabedoria clamou, busque a mim, abandone a simplicidade, abandone a ingenuidade, abandone tudo isso, a vida inteira, a sabedoria clamando, mas não aceitaram, não quiseram, e veio tudo o que a sabedoria previu. Veio calamidade, veio desgraça, veio doença, veio loucura, veio morte, veio confusão, veio tudo isso. E sabe qual é a base de tudo isso, dessa rejeição da sabedoria? A base é isso aqui, ó. Versículo 32, o final. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Essa é a razão. As pessoas estão satisfeitas com ela mesma. Rapaz, por que eu tenho que ir na igreja? Se eu posso ficar vendo meu joguinho aqui de boa, ouvir lá o pastor, o pregador, ficar ouvindo aqueles louvor lá, sendo que eu posso viver a vida do jeito que eu quero, eu estou satisfeito comigo mesmo. Você vai conversar com o ímpio do mundão aí, ele fala, não, pai, que isso, volta de Jesus, arrependimento, esse papo é esse, rapaz, está tudo tranquilo aí e tal, está tudo de boa. Eles estão satisfeitos consigo mesmos. É uma pessoa que não entende que precisa mudar. Você pode saber, alguém que acha que sabe tudo, alguém que acha que tem todo o conhecimento, que não precisa sentar o bumbum na cadeira e estudar, você pode saber, é uma pessoa tola, é uma pessoa ingênua. O sábio, a pessoa inteligente, ela quer aprender, ela quer estudar, ela quer estar presente em ambientes como esse aqui, olha, que a gente está vivendo. A gente está estudando, a gente está se debruçando na palavra. O inteligente, ele quer estar aqui. E isso é uma ótima notícia para você. Se você está aqui, é porque você quer isso. Igual eu falei quinta-feira passada. Pessoal, ninguém é obrigado a estar aqui. Alguém obrigou vocês a estar aqui? Colocou uma metranca na cabeça de vocês, vai lá na igreja hoje, vai estudar. Não. Você veio livremente. Sabe por quê? Porque você quis. E o fato de você querer revela que Deus está semeando a sabedoria no seu coração. Pouco a pouco. À medida que você deixa o seu coração aberto para o Senhor, Ele vai semeando a sabedoria no seu coração. Para que você não esteja satisfeito consigo mesmo. Para que você não esteja satisfeito consigo mesmo. Versículo 33. Para finalizar o capítulo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Pessoal, esse é o meu desejo para você nessa noite, que você vá dormir tranquilo, com a consciência limpa, assim, não, eu busquei o Senhor hoje, eu busquei a sabedoria,
Eu busquei a palavra de Deus. Ele tem essa promessa aqui para você. O que me der ouvidos habitará seguro e tranquilo. Talvez você esteja preocupado com tanta coisa, com o seu futuro, com aposentadoria, com grana, com filho, com doença que está te perturbando há muitos anos, talvez. Você está preocupado com um monte de coisa. Talvez o que Deus vai te dizer nessa noite é: dê ouvidos à sabedoria. Leia Provérbios. Ore a Deus pedindo: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Quer ver? Olha, vai lá no Novo Testamento, na carta de Tiago. Tem uma promessa linda para você, olha só. Carta de Tiago, está depois de Hebreus. Carta de Tiago, no capítulo 1, depois de Hebreus. Lembrando, pessoal, que isso é estudo bíblico. Se você tiver alguma coisa para falar, alguma coisa que você discorda, pode ficar à vontade, ok? Muito bem, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz o seguinte: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Agora o 5, olha só que promessa maravilhosa. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Deus te promete sabedoria. E Deus promete que Ele não vai repreender você. Sabe, porque tem alguns professores, sabe aquele professor que você tem medo de fazer pergunta a ele? Porque ele vai responder de forma tão ríspida, que é como se ele estivesse falando: nossa, você é burro, hein? Você não sabe isso. Às vezes na escola a gente ficava com medo de fazer pergunta, né? De receber represália, seja do professor, seja de alunos, de colegas. Deus não. Deus olha você pedindo sabedoria, Ele abre um sorrisão. Finalmente ele entendeu o que ele está precisando na vida dele. Ele está correndo atrás de tanta e tanta coisa. Aí, ó, ele está me pedindo justamente o que eu tenho aqui de um montão para dar a ele. E eu vou dar assim. Olha só o que é dito aqui: que a todos dá com generosidade. Deus quer lançar um jato de sabedoria na sua vida. Deus quer lançar uma carrada de sabedoria sobre você. Você está precisando, não está? Alguém que está precisando de sabedoria? Para saber como lidar com a vida, com as coisas? Ou está tudo de boa? Já está satisfeito consigo mesmo, como o texto vai dizer? Não, né, pessoal? A gente não está satisfeito, a gente quer mais e mais sabedoria. Deus dá com generosidade e Ele não te reprova. Não fala: lá está pedindo sabedoria, burrão. Não. Deus não fala nada disso para você. Vai ser concedido. Mas se for pedir, olha aí o versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Vai pedir sabedoria a Deus? Peça. Mas peça acreditando. Peça com fé. E o Senhor vai conceder isso para você. Se você pedir descrente, Senhor, dá uma sabedoria aí. Se você tiver alguma dúvida, o texto vai dizer que não vai te entender. Agora, se você acreditar de verdade: Senhor, por favor, me dá sabedoria porque eu preciso, Ele vai derramar sobre a sua vida. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós pedimos sabedoria a Ti, Senhor. Nós reconhecemos que nós não sabemos proceder da maneira correta. Nós não sabemos como lidar com as adversidades da vida.
Nós não sabemos como você quer falar, né, muitas vezes. Mas nós pedimos sabedoria, Deus. Nós pedimos ânimo para ler a Tua palavra. Nós pedimos que pelo restante dessa semana o Senhor nos encha de sabedoria, de conhecimento, que possamos nos alegrar na Tua palavra. A cada oportunidade que a gente tiver de estar aqui com os irmãos, estudando a Tua palavra, que a gente se alegre com tudo isso, Deus. Nós confessamos que nós temos pecado contra o Senhor, nós não temos buscado a Tua presença, nós não estamos buscando, ó Deus, a sabedoria. Eu peço que o Senhor nos perdoe. Peço que o Senhor perdoe o nosso pecado, a nossa transgressão. Ó Deus, que o Senhor não leve em conta, por favor, todas essas mazelas que nos acompanham. Que a nossa história seja renovada e revigorada pela graça do Senhor. Derrama, por favor, espírito de sabedoria, espírito de gratidão sobre a vida dos irmãos aqui, sobre a vida dos irmãos que estão nos assistindo, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos livre da tolice, da inveja, da ganância. O Senhor nos livre de convites maliciosos para fazer coisas erradas, Deus. Que possamos rejeitar de prontidão todas essas coisas, mas que nós possamos nos deleitar pela voz da sabedoria que clama nas ruas, clama acima das muralhas. Que nós possamos abandonar a nossa simplicidade, a nossa ingenuidade, Senhor. Que nós possamos buscar o conhecimento enquanto ainda podemos achar. É isso que nós oramos, com o coração grato, cheio de esperança e de alegria diante do Senhor. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.